Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Sou o Padre Demétrios, da Paróquia São Paulo Apóstolo de Sumaré, Arquidiocese de Campinas. Sou responsável pelo blog Mestres em Mim, e o nosso blog é um blog bíblico e de espiritualidade. Estamos em setembro, mês da Bíblia, onde a Igreja nos propõe refletir um pouquinho melhor o Evangelho de Mateus neste ano. O Evangelho de Mateus, o primeiro evangelho na Bíblia, mas não o primeiro evangelho a ser escrito. Somos concordes em dizer que o primeiro evangelho a ter sido escrito foi o Evangelho de Marcos, por volta do ano 70 da era cristã. O Evangelho de Mateus, no entanto, um evangelho marcadamente judaico. Estilo judaico, linguagem judaica, tendo a vivência da lei como uma das temáticas principais. Provavelmente a comunidade do Evangelho de Mateus era uma comunidade de judeus convertidos ao cristianismo, que foram expulsos da sinagoga e agora têm a missão de repensar a sua própria vida, reconstruir a sua própria vida, buscando em Cristo o sentido verdadeiro da lei. Assim, a comunidade judaica cristã de Mateus vai descobrir que Jesus é o novo Moisés. Pois bem, alguns dadinhos anotados aqui, vamos partilhar com você, para você poder, com esses dados, ter uma melhor leitura do Evangelho de Mateus. Primeiramente, o autor. O Evangelho, ele é intitulado como Mateus. Mateus foi um discípulo de Jesus. O nome Mateus vem de Matatias no hebraico. O nome quer dizer dom de Deus. Mateus, dom de Deus. Na tradição, Mateus foi um dos 12 apóstolos. Ele foi chamado enquanto trabalhava na coletoria de impostos. Ele era cobrador de impostos. Mateus, depois de chamado, ele ofereceu um almoço, um banquete para Jesus e para seu grupo. E nesse banquete, a presença de muita gente, muitos cobradores de impostos e outras pessoas que tinham fama de pecadores. Mateus, ele também é chamado de Levi. Levi. No Evangelho de Lucas, Mateus recebe esse nome, Levi. Ele era filho de Alfeu. Você verá isso aonde? Marcos capítulo 2, versículo 14. Levi e Mateus, filho de Alfeu. O Evangelho é atribuído a Mateus. Quem segurava a caneta ao escrever o Evangelho de Mateus? Não sabemos com toda certeza, mas apostamos que quem segurava a caneta ao escrever o Evangelho de Mateus, com a memória da comunidade de Mateus, era provavelmente um doutor da lei. Um doutor da lei que se converteu a Jesus Cristo. Um seguidor de Jesus. E esse doutor da lei, com sua caneta, recolheu a memória da comunidade. A comunidade que fez experiência de Jesus. E, ao transportar a memória da comunidade para o pergaminho, este doutor da lei, ele, inspirado por Deus, ele deixou extravasar o seu jeito de ser. E aí nós encontramos neste evangelho um evangelho com traços profundos da Torá, da lei judaica.
encontramos traços nesse evangelho de um olhar típico de um doutor da lei, de um conhecedor da lei judaica, que, apaixonado por Jesus Cristo, percebeu que todo o sentido da lei existe através da pessoa de Jesus. E assim ele passou a interpretar a lei pela pessoa de Jesus. Pois bem, e o local onde foi escrito esse evangelho, hein? E para a provável data onde foi escrito esse evangelho. Boa parte dos estudiosos apostaram que este evangelho tenha sido escrito no norte da Galileia. Hoje, muitos defendem que este evangelho foi escrito em Antioquia, preservando a memória transmitida por aqueles que conheceram a Pedro. Hoje nós apostamos também que a data onde ele foi escrito foi por volta do ano 80, até o ano 85, período onde os cristãos já tinham sido expulsos da sinagoga. E o conflito entre a comunidade cristã e a comunidade dos fariseus era gritante. E porque esse conflito era gritante, a comunidade relembra os conflitos que Jesus teve com os fariseus e doutores da lei. A comunidade que enfrentou um grande conflito com o grupo de fariseus e as comunidades da sinagoga relembram os problemas que Jesus teve com os fariseus e com os doutores da lei em torno da interpretação realizada na sinagoga. Qual seria o objetivo deste evangelho? Primeiramente, o evangelho de Mateus quer responder duas perguntas fundamentais, que com certeza os cristãos judeus da comunidade se colocavam depois da vida e da morte de Jesus. A primeira pergunta é: quem é Jesus? Eles querem conhecer Jesus. E eles descobrem que Jesus é, desde o começo, o Emanuel. O Emanuel, pregado lá atrás pelo profeta Isaías. O Deus conosco. A comunidade descobre que Jesus é o Filho de Deus. Também depois, uma pergunta que surge, a segunda pergunta, é: como seguir Jesus Cristo? Como fazer o que ele mandou? Na experiência rabínica, é seguir a lei, seguir a Torá escrita e a Torá falada dos fariseus. Mas Jesus parece que ele pega a lei e leva a lei às últimas consequências, porque ele não veio para abolir a lei e os profetas. Ele veio para cumprir, para levar a pleno cumprimento a lei e os profetas. Como seguir Jesus? Mateus mesmo dá o exemplo. Jesus o chama, ele segue, ele se levanta e vai. Seguir a lei? Não. Ultrapassar todo o sentido da lei no sentido que é Jesus Cristo. A comunidade descobre que, da mesma forma que lá atrás Deus deu a lei para Moisés e Moisés a transmitiu para o povo, agora Deus dá a lei diretamente na pessoa de Jesus Cristo, a verdadeira lei.
quem se destina primeiramente este evangelho? O evangelho de Mateus. Se destina primeiramente aos judeus que se converteram a Jesus. Aos judeus que se tornaram discípulos e discípulas de Jesus. Por isso, o evangelho de Mateus utiliza profundamente o Antigo Testamento e utiliza muitos termos hebraicos e aramaicos. Só que este evangelho descobre que a mensagem de Jesus ela é universal. E assim então, este evangelho que nasce em ambiente judaico-cristão, ele é também dirigido para todas as nações, porque a primeira missão do povo de Deus é ser luz para as nações. E agora o novo povo de Deus formado em Jesus Cristo deve ser luz. Luz para todas as nações. Por isso, então, o Evangelho, ele vai terminar lá dizendo, Jesus vai dizer para seus discípulos, já ressuscitado, Jesus vai dizer, ide por todo o mundo, fazei com que todas as nações se tornem discípulos meus, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Então, meu irmão, então, minha irmã, o Evangelho tem a missão de conduzir todos os povos ao seguimento apaixonado de Jesus. O Evangelho quer que nós coloquemos os nossos pés nas pegadas deixadas por Jesus.